Olá, muito bem-vindo, bem-vindo ao Zencast, podcast do Zen Club. A partir de agora, informações e, quem sabe, insights para você escolher melhor, decidir e viver melhor. O amor a serviço do bem-estar emocional com a Ana Sui. Ana, bem-vinda. Muito obrigada. Prazer te encontrar aqui de novo, Isabela. Muito bom, gente. A Ana, ela traz o amor de uma forma tão madura, tão necessária para a nossa autoestima, para o nosso desenvolvimento. Para quem não conhece a Ana, ela é psicanalista, professora universitária, pesquisadora, autora de vários livros, mas o último, Ana, A gente mira no amor e acerta na solidão, que é o seu livro mais recente. Uhum. É confuso, né? A gente mirar no amor e acabar na solidão. Por quê? É uma brincadeira, né, que faz com o título aí, no sentido do impossível que é ter uma demanda de amor completamente atendida. Tem sempre uma coisa que resta, né? Mesmo numa experiência de amor bem-sucedida, tem sempre alguma coisa que resta e tá chamando isso de solidão, né? Como um resto impossível de ser preenchido pelo amor. Que interessante. E aí a gente, trazendo você aqui no Setembro Amarelo, eu fico emocionada com esta conexão, em poder falar de amor em um mês que a gente está promovendo a vida. Que a gente só previne o Uhum. suicídio promovendo a vida. O que o amor te parece neste mês especial de conscientização e prevenção do suicídio? O amor é o antídoto? Eu acho que o amor é aquilo que fundamentalmente nos liga na vida, né? Nos liga à vida. Nós não somos seres que nascem e que vivem por um instinto que seja suficiente para nos dar um sentido para a vida, né? Um sentido para a existência, tal como acontece na vida dos animais de uma maneira geral. Na vida humana, a gente nasce sem essa coisa do instinto, né? Isso aí isso que a psicanálise vai propor. E o que a gente vai fazer para poder suprir essa falta de instinto é se ligar ao outro, né? Então, acho que isso a gente pode chamar de amor, esse fiozinho que nos liga ao outro e que, por isso, a gente tem uma certa ligação com a vida, né? Então, acho que esse fiozinho, muitas vezes, ele fica mais robusto, né? A gente espera que ele seja mais robusto, mais consistente, que a gente possa fazer muitos nós, laços, tricotar, crochezar, bordar. E às vezes, né, por intercorrências da vida aí, ele pode ficar muito ralinho, muito ralinho, muito ralinho, e é preciso poder cuidar disso, né? Acho que a gente cuida desse fiozinho na medida em que a gente cuida da nossa relação com os outros, com o corpo, com a existência, né? Que é isso que a gente chama de vida. Ana, eu posso desenvolver amor próprio estando sozinha? Então, aí eu acho que o negócio do estar sozinha é uma coisa que acho que a gente toma muitas vezes como se a gente soubesse o que é isso, e não sei se a gente sabe, né? Porque eu acho que assim, tanto amor quanto solidão são duas palavras que a gente utiliza para falar de experiências que são universais, no sentido de que todo mundo tem uma certa referência do que é amor e o que é solidão. No entanto, é uma referência diferente para cada um, né? Então a gente supõe que a gente está falando a mesma coisa, quando às vezes a gente não está falando a mesma coisa, né? Então acho que vale questionar o que é estar sozinha, porque a gente tem uma certa prevalência, né, do amor romântico, do amor sexual na nossa cultura, né? Então se eu tenho, né, se eu tenho um marido, se eu tenho uma namorada, então eu não estou sozinha, né? Mesmo que esse seja meu único vínculo amoroso. E se eu não tenho uma parceria romântica, amorosa, sexual, mas tenho 200 amigos e família e tudo mais, eu estou sozinha, né? Então, tem essa referência, né, que é utilizada por muitos de nós. Tem a referência da presença, ausência de um corpo humano na mesma sala que eu, né? Então, eu estou aqui sozinha, não tem ninguém nessa sala comigo, mas eu não estou sozinha falando com você, né? E se você não estivesse aqui, eu ia estar sozinha no sentido literal da coisa, né? Mas eu me sentiria sozinha?
Ou será que, né, numa dessas, eu estando num lugar onde tem dezenas, centenas de pessoas, ou quase 8 bilhões de pessoas, 8 bilhões de pessoas como temos no mundo, não são o suficiente para garantir que a gente não se sinta sozinha, né? Então, acho que tem sentir-se só e tem o estar só. Não necessariamente as duas coisas vão andar juntas. Então, eu acho que o problemático não é estar sozinho, o problemático é se sentir sozinho. Para quem está nos ouvindo nas plataformas digitais, para quem está nos vendo, eu vou fazer neste momento um sinal de coração para a Ana, né? Porque isso explica muita coisa, né, Ana? Estarmos no meio de muitas pessoas e mesmo assim nos sentirmos sozinhos. Estarmos Sim. com uma agenda repleta de tarefas e vivendo uma vida vazia. Como é que a gente traz o amor para a pauta do dia a dia, Ana? Para o trabalho? É possível? Para o trabalho, você diz assim, no sentido do trabalho que dá o amor, ou do amor pelo trabalho? Os dois, porque a gente sabe que tudo em excesso faz mal. Né? E tem gente que eu amo o que eu faço. Como eu já vivi, né? Isso, eu amo o que eu faço, então não tem problema nenhum eu fazer demais isso. Nós já sabemos que não. Mas no caso do amor, nas relações profissionais, dá a impressão que amor eu estou falando só de uma relação entre parceiros, né? Homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, enfim, não interessa aqui o sexo, vocês entenderam onde eu quis chegar. O amor na vida profissional cabe? Cabe amor na vida profissional? Cabe, acho que cabe sim, porque tudo depende de ter uma certa noção. Eu gosto muito assim, de um termo que o Freud utiliza quando ele vai falar sobre o narcisismo, e ele diz sobre o narcisismo no primeiro, né, ou seja, as primeiras constituições que a gente faz de quem nós somos, estar ligado ao sentimento de si. Então, eu acho que o que vale no amor é nos dar essa sensação, né, nos dar essa consistência de que eu existo, né, do sentimento de pertencer a si mesmo. E acho que é isso que nos interessa na relação com o outro, né, seja lá em qual modalidade ela for, eu sempre vou chamar essa relação de amorosa, porque acho que sempre se trata de amor em diferentes medidas, né, em diferentes vertentes. E no trabalho também tem relação com encontrar um certo valor para isso que se faz, né? Porque acho que a gente vive um mundo, né? Um momento no mundo de uma precarização do trabalho e que passa muito por perder o valor àquilo que se faz, né? Por que eu faço isso, né? E se fosse outra coisa, esse slogan, né? De que todo mundo é substituível. Somos todos substituíveis, né? Eu acho que o amor nos interessa, e a gente vai chamar de amor, toda vez em que a gente for insubstituível, independente de onde seja. Né? E no amor eu acho que é disso que se trata, de ser insubstituível para o outro. Não quer dizer ser o melhor, o mais adequado, o mais fácil, alguma coisa assim, mas insubstituível. Que lindo, Ana. Você sabe que o Cláudio Tebas, ele participou conosco aqui do Zencast há alguns meses, quando ele lançou o livro Ser Bom Não É Ser Bonzinho. Ele disse uma frase que até hoje reverbera aqui. Algumas pessoas chegam ao trabalho, deixam a alma fora, saem do trabalho, pegam a alma de volta. Igual quando você leva, né, quem tem cachorro, deixa o cachorro para o lado de fora do restaurante, entra no restaurante, sai, pega o cachorro, vai embora. E muitos estão fazendo isso com a própria alma, ou seja, quando você fala pertencer a si mesmo, tem muito do se valorizar. Mas neste contexto de precarização do trabalho que você falou, vamos lá, para quem está nos ouvindo, como resgatar o valor? Aí eu vou chamar de amor próprio? Me corrija se eu estiver errada. É possível? Sim, sim. E acho que sim, que vale dizer também, né, Isabela, porque acho que tem uma outra coisa que tem se dito muito, que né, você precisa ser apaixonado pelo seu trabalho, né, amar aquilo que você faz, encontrar seu propósito, encontrar sua causa. Não é para todo mundo. Nem todo mundo tem a possibilidade de ter essa sorte, digamos, de encontrar alguma coisa nesse sentido, porque acho que isso depende de uma série de condições, e uma delas é a sorte mesmo.
né? Assim como encontrar uma experiência no lugar de uma parceria amorosa também não depende só do seu desejo, da sua vontade, da sua decisão. Você precisa de encontrar alguém que também vibre numa certa sintonia com você. Isso também passa por uma certa sorte, né? Agora, eu acho que às vezes isso fica muito enaltecido no lugar do trabalho e faz parecer que então tem que necessariamente ser apaixonado pelo trabalho, amar o trabalho e tudo mais. Eu não acho que isso funcione como uma lógica do para todos. Acho que para todo mundo é muita gente, né? Então, é preciso considerar aí certas diferenças. Então, tem gente que vai, de fato, amar o trabalho, vai ser apaixonado pelo trabalho e se satisfazer com isso, né? E tem pessoas que não, vão encontrar... O importante é encontrar satisfação em algum lugar na vida, né? E pode ser que não seja no trabalho. Se o trabalho puder ser suportável, né? E puder ter uma relação com o trabalho que não seja adoecedora o suficiente, né? Para te paralisar em outras satisfações, né? Porque aí isso que é um problema, né? Quando o trabalho é um lugar que vai exaurir a alma, né? Como isso que o Tebas coloca, né? Em que você deixa a alma de fora e é muito tempo trabalhando, né? Para ficar sem alma. Mas eu acho que também é preciso cuidar, né? Para não ter uma certa idealização do amor pelo trabalho, porque a gente tende a idealizar tudo que é tipo de amor. A gente desloca, tira de um lugar, coloca no outro e idealiza, né? Então é o amor... A idealização, ela faz parte da nossa constituição da fantasia, né? Então a gente vai sempre encontrar o outro atravessado pela fantasia de que vai ser o encontro. Então acho que isso acontece nos relacionamentos amorosos românticos sexuais, na relação com os filhos, com as filhas, na relação com as amizades, na relação com o trabalho. A gente está constantemente se surpreendendo com o fato do outro ser outro. Nossa, fala mais sobre isso, Ana, sobre essa idealização. Vem de onde esse excesso de idealização? A gente se constitui em espelho, né? Então, eu lido com o outro como se ele fosse meu semelhante, né? Então, eu faço uma coisa para você e você não faz a coisa para mim. Eu falo, mas como você não fez isso para mim se eu fiz isso para você? Né? Como você não pensou nisso se eu pensei nisso? Né? E é simplesmente pelo fato de que o outro é outro, né? Mas o fato da gente não saber disso, né? Recalcar isso, para usar aí um termo psicanalítico, né? Então a gente sabe, mas não sabe, não consegue fazer alguma coisa com isso que sabe, né? Nos leva numa posição de relação espelho com o outro que é um tanto infantilizada, né? No sentido da nossa... Infantilizada, assim, no sentido mesmo do bebezinho, né? Que chega na condição de desamparo que a gente chega na vida, que a gente precisa ser interpretado pelo outro. Então, né, nossos cuidadores, mãe, pai, eles precisam tomar esse bebê, que é alguém desprovido de linguagem, que não pode falar e dizer o que quer por conta própria, né? Só vai poder chorar ou silenciar, e eles vão precisar ser interpretados por um outro que vai colocar coisas que são deles na gente, né? Então a gente tem esse lugar de ser interpretado por um outro, que é a nossa posição infantil, da qual a gente vai aos poucos se separando, na medida em que a gente vai precisando falar em nome próprio, né? Em primeira pessoa, pela gente mesmo. Quando a gente precisa falar pela gente mesmo, a gente só fala por causa disso, né? Porque o outro não diz tudo sobre nós. Então a gente precisa aprender, né, a falar por a gente mesmo. E falar por a gente mesmo é esse trabalho, né? É o trabalho de dizer, de se descolar do outro e perceber que nós não fazemos um na relação com o outro. Cada um é um. E nesse sentido, então, somos sozinhos, né? Isso não é um lamento, não é um pesar, não é necessariamente, mas pode vir a ser, né? Por isso que você fala, a gente mira no amor e acerta na solidão? Exatamente, né? Vem daí essa brincadeira, no fato, então, de que quando a gente encontra a experiência amorosa, né, na relação com o outro, a gente encontra também com um certo desencontro. E isso não é o problema. Na verdade, assim, eu acho que isso é que traz a dignidade do amor, a possibilidade da gente poder se sustentar como um ser que não é engolido pelo outro, que tem vontades próprias, às vezes vontades outras, às vezes precisa discordar, precisa falar por si só que não é isso, às vezes dá para encontrar alguma coisa, concordar. Então tem encontros e tem desencontros.
Vou até um pouco mais fundo, Ana, te ouvindo aqui com bastante atenção, e eu fui vivendo isso, né, com o passar dos anos. Para você amar alguém, aí falando deste amor pelo outro, você tem que manter muito a sua individualidade. É perfeito esse raciocínio que você trouxe. É no sentido mesmo, né, de que se a gente tende a. Se a gente tenta acabar com o que há de cada um, né, não estou falando do outro, estou falando de mim, né? Se eu tento acabar com o que é a de meu, eu me desapareço, né, na Exato. relação com o outro, porque me deixo encapsular por isso do outro na tentativa de fazer um com o outro. Ou me torno, né, uma pessoa muito exigente, intransigente com o outro, demandando que o outro esteja em consonância absoluta comigo, o que só acontece na nossa fantasia. Olha que loucura. E isso se aplica totalmente no ambiente do trabalho. Em todas as relações, né? Onde tem gente, a gente vai com isso. Então, ó, meus amores, já que nós estamos falando de amor, é o seguinte: você vai amar, pode amar uma pessoa, um ambiente, né, o seu trabalho, mas você precisa manter a sua individualidade. Você precisa pertencer a si mesmo antes. Sim, né? Acho que essa é a nossa fidelidade maior. Poder estar de acordo aí com valores, princípios, né? E ir com eles encontrar o outro. Que coisa mais linda. Ana, o nosso título, né, aqui, o nosso tema de hoje é o amor a serviço do bem-estar emocional. Você, como psicanalista, professora, pesquisadora, o que você entende como bem-estar emocional? Ah, eu não sei, hein? Eu vou dizer que deu uma torcida pro nariz para esses termos, assim, vou me sentir É, livre para falar. ótimo. Não, Porque mas me conta, viu? me convidaram, tô falando. Porque Ótimo. é o seguinte, eu acho que a gente precisa tomar muita cautela para não tomar a saúde mental, assim, né? Esse termo que a gente tem usado bastante, como se fosse um produto, né? Que você pode baixar a saúde mental, adquirir saúde mental, não é disso que se trata, né? Acho que, primeiro que, né, a gente falou um pouco disso até na Bienal, na nossa conversa, né? Que acho que saúde mental é uma coisa que nem dá para desvincular de saúde, né? Então, tudo faz parte, né, Claro. da saúde. Mas eu acho que é uma questão, o que é bem-estar? Eu não sei se eu tenho clareza, sabe, em relação a isso. O que é um bem-estar? O que é felicidade? O que são esses ideais que a gente coloca na cultura e que a gente tende a exigir que cada um de nós viva e encontre, sem questionar um pouco do que é que se trata, porque senão eu acho que a gente cai numa fantasia, né, que nos é muito comum. Não sei se você vai concordar comigo, Isabela, mas eu acho que é muito fácil de ler isso em diferentes lugares da cultura, né, do mundo, que é desse imperativo de ser feliz. Seja feliz, né? E assim, todo imperativo, ele é broxante, né? Então, a felicidade como um imperativo, ela já se implodiu, né? Porque só é possível a gente pensar em encontrar momentos de felicidade, encontrar certas alegrias e tudo mais, se a gente também puder passear por certos mal-estares. Então, nesse sentido, quando esse termo bem-estar, eu sei que não foi por aí que você me perguntou, mas eu estou aproveitando a tua pergunta para fazer uma certa convocação a gente pensar, né, o que é isso, Sim. porque não é possível ter bem-estar o tempo todo, né, nesse sentido. O que funda o bem-estar é a possibilidade de sentir mal-estar. Ana, eu perguntei para você justamente por isso. Qual é a sua definição, você viu, né, de Sim, bem-estar emocional? Que a gente está no Setembro Amarelo e a campanha do Zen Club é Dê Voz ao Bem-Estar. E você está trazendo um ponto muito importante. O bem-estar para você é diferente do bem-estar para mim. E só você pode dar voz ao seu bem-estar, e só eu posso dar voz ao meu bem-estar, e quem está ouvindo também. Então, perfeito. concordo com você. A questão do equilíbrio, né, quando você fala de felicidade, é viver também os momentos que não são felizes de forma equilibrada. O que é de forma equilibrada? Vamos lá, gente. O gradiente, ou seja, os altos e baixos que acontecem o dia todo, eles não são distantes.
demais. Ou seja, o alto não fica tão alto, o baixo não fica tão baixo. Faz sentido, Ana? Eu acho que tende, assim, a possibilidade é ir e voltar, né? Isso, isso. Acho que é isso que você está falando, né? Tipo, vai, mas volta, né? E a gente precisa ir, né? Porque quando a gente precisa saber se entristecer, Exato. né? A gente precisa saber suportar a si É mesmo, isso. né? Tolerar nosso mal-estar, sentir tudo mais. E como a gente vive numa cultura muito fóbica de sentimentos, né? Asséptica a mal-estares, por vezes, quando a gente visita esses sentimentos, a gente não sabe o que fazer com eles, né? Eles são muito terríveis. Então, eu acho que um trabalho psicanalítico, né? Que é isso que eu faço, mas acho que psicoterapêutico em diferentes medidas, ele passa justamente pela possibilidade da gente poder sustentar as nossas ambivalências, né? De poder descobrir aí o quanto, às vezes, a gente pode descobrir que não gosta de coisas que a gente acha que gosta, né? E isso cobra um valor que, às vezes, não é consciente. Às vezes eu não estou nem sabendo porque que eu estou angustiado com alguma coisa, estou sofrendo com alguma coisa, e aí parece que é por outra, e aí, na verdade, quando você vai perceber, é justamente hoje que está fazendo 3 anos que aconteceu tal coisa, nananana, né? É. Então, não é como se a gente soubesse muito sobre a gente mesmo, né? É como o psicanalista, outro psicanalista, o Christian Dunk, diz para nós, meses atrás, a psicanálise é uma das ferramentas de autoconhecimento. E quando você traz aqui para mim pertencer a si mesmo, eu grifei aqui no meu caderninho, que pertencer a si mesmo significa reconhecer o que gosta e o que não gosta. E nessa jornada nós temos que reconhecer muito aquilo que nos incomoda, o que nos afeta, para lidar bem com isso. Isso é amor? Sim. Acho que sim, né? Conhecimento é amor? Sim, sim. Uma das coisas que se faz no processo analítico é justamente poder saber de algo do seu funcionamento, né? O que é interessante porque às vezes implica em poder se desconhecer, né? Se estranhar. Né? A gente faz uma ideia, uma imagem fechada de quem nós somos e às vezes a gente quer agregar coisas como se fosse somar, né? Coisas que a gente vai saber sobre si. E às vezes eu acho que se trata de perder coisas que a gente supunha saber sobre si, né? E até porque assim, a vida é viva, né? Então a gente vai também se surpreendendo com quem a gente vai se transformando, né? Se reinventando, perdendo partes de si, se deixando afetar pelas experiências da vida. Ana, o ícone do amor é um coração. Sempre remete, né? Amor Sim. à parte emocional. Na sua linha de estudo, por tudo que você pesquisa, o amor nasce onde? No cérebro, na percepção do que acontece. Não é neste órgão, né, que está entre os nossos pulmões. Que pergunta bonita. A pergunta seria: o amor nasce na razão ou na emoção? Que a gente está falando de saúde Ah, tá. mental, né? Mas é muito de como você pensa as situações e as coisas para desenvolver amor. Sim. Eu acho que pensando agora, assim, talvez, né? Talvez pensando mais eu mude de ideia, mas pensando agora, assim, Isabela, eu tendo a achar que o amor nasce no encontro da razão com a emoção. Né? Não no encontro, assim, de que razão e emoção se transformam em uma coisa só, né? Porque aí a gente estaria de novo nessa fantasia de completude idealizada. Mas, assim, na brevidade desses encontros que acontecem, e depois se desencontram, mas há encontros. Eu acho que é disso que se trata, porque senão a gente tem uma noção, às vezes, de que, né, o amor é pura emoção, que há uma desconsideração da razão, né? Ou pessoas que vão se defender da experiência amorosa, ficando muito tomadas pela identificação com o lugar de uma racionalidade, né? E acho que não é nem uma coisa nem outra, né? É justamente quando os dois titubeiam de alguma maneira.
Muito bem. Eu estou lembrando aqui daqueles episódios de paixões arrebatadoras, e aí quando a pessoa percebe que está entrando por um caminho que não é legal, aí cai a ficha, né? Assim, nossa, fiquei cega, fiquei surda, fiquei paralisada diante da situação, porque você não se ouve, não se percebe. De novo, o amor para o bem-estar emocional, se nós considerarmos o bem-estar emocional esse conjunto de habilidades para você lidar com as situações, é fundamental, chamando aqui para o amor próprio, para este autoconhecimento. Como que Sim, você gostaria de encaminhar o nosso raciocínio para a conclusão desse nosso episódio? eu acho que nesse sentido, Isabela, talvez a gente possa pensar assim que não existe amor sem amor próprio. Porque a função do amor está em manter uma fantasia de completude própria, assim, né? Então eu, na relação com o outro, me encontro com alguma coisa de mim que está marcado pelo outro. Então é sempre de amor próprio que se trata. Maravilhoso. Não que isso seja tudo, né, sobre o amor. Tem outras coisas, né? Mas eu acho que isso está no coração do amor. Claro. Ana, e como é que o amor pode ser uma ferramenta de prevenção ao suicídio? Na medida em que é aquilo que liga alguém à vida, a uma causa, né? Uma causa no sentido de aquilo que faz a gente querer viver, faz a gente querer continuar. E às vezes, né, Isabela, pensando assim, até nessas discussões que a gente faz em Setembro Amarelo, né? Não é assim uma causa no sentido de alguém muito apaixonado pela vida, né? E que para usar um termo da moda, é resiliente, né? E consegue atravessar, nananã. Mas às vezes é assim, por alguma coisa pequenininha, né? Um detalhezinho, alguma coisinha que faltou fazer, que precisa fazer ainda, um lacinho, porque voltando no início da nossa conversa ali que eu dizia do laço, que às vezes é muito consistente, robusto, dá para fazer um monte de coisa, às vezes é um fiozinho, né? Mas se tem um fiozinho, tem alguma coisa que liga a vida, né? Então eu acho que o amor é sempre poder apostar nesse fiozinho. Fortalecer os laços, como você falou lá no início, né? Os fiozinhos realmente do amor que nos conectam. Os fiozinhos do amor que nos conectam. Ô, Ana, para quem está nos ouvindo, me fala dos seus livros, qual você recomenda para quem, nesses nossos últimos minutos, para que quem está aqui encantado com tudo que você trouxe possa continuar consumindo, né? Consumindo um pouco mais da Ana. Bom, eu tenho um livro de teoria psicanalítica que se chama Amor, Desejo e Psicanálise, que está publicado pela editora Juruá. E aí eu tenho 3 livros de crônicas poéticas, que são recomendados para todo mundo que for interessado no tema do amor, que se chamam Não Pise no Meu Vazio, As Cabanas que o Amor Faz em Nós e A Corda que Sai do Útero. Então, são 3 livros que são publicados pela editora Patuá, e agora esse 5º livro, né, que é publicado pela editora Planeta, que se chama A Gente Mira no Amor e Acerta na Solidão. Eu trago algumas noções de psicanálise, mas é um livro para público amplo, então todo mundo que se interessar pelo tema do amor e da solidão pode ler esse livro, que espero que goste, né? E esse livro do Não Pise no Meu Vazio está sendo reeditado, a gente está fazendo uma edição nova pela Planeta e deve sair no ano que vem. Não Pise no Meu Vazio. Aham. O que é isso, Ana? É um livro de crônicas poéticas que falam sobre amor, né? Não só o amor no sentido das suas grandes conquistas, mas também sobre dor de amor, né? Então, é um livro feito de vários passeios aí pelo tema do amor, mas o pessoal fala, né? Quem leu chama, a galera chama de o livro do vazio, né? Dizem que tem uma coisa em torno disso. Acho que isso tem a ver com o tema do Setembro Amarelo também, né? Que é poder trazer um certo valor, né? Uma certa importância para o vazio. São crônicas nesse sentido. Muito legal. Até porque vivemos relacionamentos em que depois, né, quando você olha de trás para frente, você fala, a pessoa fez isso e aquilo. Não, você também contribuiu, né? Você deixou que a pessoa pisasse no seu vazio.
A gente está o tempo todo, né, cheio de pontos cegos, né? E acho que na experiência amorosa a gente vira um grande ponto cego, de uma maneira geral, né? E às vezes só vai descobrir depois, né? Como diz o Saramago, é preciso sair da ilha para poder ver a ilha. Lindo, Ana. Adorei esse nosso encontro. Meu coraçãozinho aqui está bem feliz por tudo que você trouxe para gente. E volte Adorei o sempre. papo. Obrigada, adorei o papo. Muito bom falar contigo, Isabela. Obrigada pelo convite, pela condução. Obrigada, Ana. E muito obrigada a você que nos acompanha até aqui. Obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club. Excelente, Ana. Foi ótimo, né? Eu gostei muito. O pertencer a si mesmo está aqui, ó, grifado e Não é sublinhado. lindo? Tem uma tradução do Freud que está traduzido como autoestima. E aí na tradução da Companhia das Letras está isso, sentimento de si. Eu acho lindo isso, essa expressão, sentimento de si. Você sabe que, para mim, o burnout eu classifico como ausência de si mesmo. Né? Porque você desaparece, né? O sujeito desaparece a uma mera repetição, né? De alguma coisa que está sem alma, né? Ausência de si mesmo. Ana, então agora, olha, continuamos em sintonia. A Laís vai passar para a gente os banners, né? E quando for ao ar, qualquer coisa me dá um alô, tá? Tá bom, tá ótimo, Isabela. Obrigada, minha querida. Bom Obrigada frio aí em eu. Curitiba. Obrigada, um beijo.